Boa noite, queridos participantes do nosso encontro remoto, hoje com a presença mais do que ilustre do Rafael Albino. A gente está no momento com 36 pessoas, a gente tem mais de 180 inscrições, então é bem possível que a gente vá aumentando isso durante a reunião, durante esse evento. Agora à noite nós acabamos de atingir 1.000 inscritos no Agile Campinas, no Meetup. Então, tem uma série de eventos que a gente realiza aqui, vocês podem acompanhar por lá. Na semana que vem tem Hamburger, semana que vem tem Agile Beer, e são vários eventos que a gente participa. Ok? Para quem não conhece ou está participando pela primeira vez, e pela quantidade de gente, eu acho que deve ter muita gente que está participando pela primeira vez, o nosso grupo é o Agile Campinas e Região. A gente está lá no Meetup, para onde vocês se inscreveram no evento. O nosso objetivo é principalmente levar discussões de agilidade para as regiões e cidades do interior. Então, já devem ter percebido aí o meu sotaque meio puxado no R, mas apesar de eu ser Agile Coach no PagSeguro em São Paulo, eu trabalhei por muito tempo em Campinas e a gente não tinha nenhum evento recorrente em Campinas no início do ano passado. Então, quando a gente começou esse grupo, era o Link Off, Campinas e Região, e a intenção era ser o primeiro grupo, o primeiro meetup aí mensal de Campinas. Depois, a gente começou a ter outros grupos, o Agile Beer, que veio depois para o final do ano. A gente começou também a fazer os encontros remotos, e esse ano a gente está com outros eventos. E com esse crescimento, a gente expandiu um pouco e mudou o nome para Agile Campinas e Região. Mas o objetivo, o foco, continua sendo outras cidades além de São Paulo. Aqui tem um pouquinho dos números de 2018. Deixa eu tirar aqui da frente. Então, só para vocês terem uma ideia de como está o nosso crescimento, até dezembro do ano passado, a gente tinha 829 membros no Meetup, e como o Alisson falou, a gente alcançou 1.000 pessoas hoje. Desses participantes, no ano passado, a gente teve 22 eventos, 12 presenciais e 10 remotos, e a gente teve 264 participantes, então é bastante gente. No Facebook, que foi o primeiro grupo que a gente criou fora do Meetup, a gente já alcançou mais de 4.000 pessoas, tá? E a gente tem ativos hoje mais de 150 pessoas lá, e quando eu digo ativos, são pessoas que curtem as postagens, comentam e participam. E uma coisa que eu acho que é muito orgulho para o nosso grupo é a questão da igualdade. Então, pensando um pouquinho em valores que a gente tem hoje na agilidade, o nosso grupo ele vai desde pessoas de 25 anos até 45, então é bem abrangente o grupo. A gente tem pessoas que estão começando na agilidade e pessoas que já têm muita experiência para compartilhar. E nesse perfil a gente tem aí quase 50-50 homens e mulheres. Então, acho que é uma coisa bem bacana para a gente, essa questão do respeito e da igualdade dentro do nosso grupo. E, lógico, né, em primeiro lugar, de cidades aí da região, tá Campinas, que é onde a gente tem a maior parte dos nossos participantes. E quem são os facilitadores que estão aqui hoje? Vocês vão ver que a gente tem bastante gente que vai estar trocando aí. Fala você, e que vai estar ajudando a fazer esse evento um pouco melhor hoje. Então, além de mim, a gente tem o Alisson, a Michele, o Júlio, o Fábio. E a gente tem também mais 5 pessoas que se juntaram um pouquinho depois, no final do ano passado para cá, que é o Leandro, a Fernanda, que está sem fotinho aí por enquanto, a Rafa Sampaio, a Jéssica Ferrari e a Luciana. Então, nosso grupo aí começou com 5 facilitadores, hoje está com 10. E, enfim, nós estamos crescendo. Se mais alguém tiver interesse em participar dos nossos eventos, ajudando a facilitar e ajudando a expandir, também pode procurar a gente no final do nosso grupo aqui hoje. Beleza, pessoal? Tudo bem até aqui? Tudo certo. Legal.
Como que vai ser a dinâmica? Tinha bastante gente curiosa para saber como vai ser a dinâmica hoje, porque vai ser o primeiro encontro remoto que a gente vai fazer com bem mais que 20 pessoas, tá? Então, normalmente o grupo tinha entre 12 e 20 pessoas, e aí a gente fazia ele bem aberto. Quem queria falar era só levantar a mão. Hoje, como a gente está com um grupo um pouquinho maior, tá? E a gente espera que mais pessoas cheguem aí durante até umas 8h15, 8h30. Eu achei melhor a gente testar um formato um pouco novo, que é o Fishbowl, tá? Para quem não conhece, esse é um formato de discussão em grupo. A ideia é a gente trocar diálogo e troca de experiência entre todos os participantes aqui, e dando chance que todos tenham a sua vez de opinar e expressar os pontos de vista. Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem um slide que o Alisson compartilhou aí no início e a gente vai compartilhar novamente. Esse slide é uma ferramenta onde vocês podem mandar suas perguntas durante o evento e votar nas que já estão lá. Então, até pedir para vocês, antes de colocar uma pergunta nova, verifiquem se não tem já alguma coisa parecida para vocês votarem. E a gente, dessa lista de perguntas mais votadas, a gente vai fazer o ranking para falar de cada uma delas. Provavelmente, em 1 hora, a gente não vai conseguir falar de todas as perguntas que vocês colocarem lá, mas a gente quer falar do maior número de perguntas possíveis. Então, uma vez que depois que o Rafael Albino, lógico, fizer a apresentação dele e falar um pouquinho, tá, sobre processos ágeis para vocês, a gente vai ver qual que é a primeira pergunta que está lá no ranking, e aí as 5 primeiras pessoas que levantarem a mão aqui pelo Zoom, elas vão entrar na discussão para falar sobre essa pergunta. Dando 6 minutos da discussão, a gente vai dar o tempo para trocar as pessoas. Então, as 5 que estavam falando, a gente vai pedir, né, para que vocês deem espaço para outras 5 pessoas poderem discutir. Eu vou pedir muita paciência para vocês, porque esse é um evento remoto, então por si só ele já é um desafio, e a dinâmica também é nova, tá? O Fishbowl é a primeira vez que a gente vai fazer remoto, e o feedback de vocês é muito importante. Então, durante o evento, a gente pede que todo mundo ajude a gente a organizar, e depois do evento a gente pede que vocês deem um feedback também de como a gente pode fazer melhor na próxima vez. Legal, pessoal. Alguma dúvida sobre essa dinâmica, o formato? Não. Beleza. Então, aqui é a ferramenta do Slido. Para quem ainda não acessou, slido.com, ele vai ter a opção de você entrar em um evento, é só você digitar encontro remoto. Entrando nesse evento, você vai poder postar as suas perguntas ou votar nas perguntas que estão lá. Eu vou passar o controle para o Alisson, para ele compartilhar a ferramenta para vocês, e vou abrir para o Rafael Albino para ele poder começar a se apresentar e falar um pouquinho também. Obrigada, pessoal. O Rafa tá aí ainda? Não perdemos ele não, né? Não, tô aqui. Opa. Beleza. Podemos? Deixa eu só... Vocês estão enxergando as perguntas aí agora? Sim. Tá, então só para quem chegou depois, gente, rapidamente, como a Nath falou, entra no Slido, encontro remoto, verifica as perguntas que tem lá, vota nas que você quer que sejam discutidas, envia as suas e vota nas suas também, claro, né? A gente está com 13 perguntas até agora, a mais votada tem 5, e elas vão aparecendo aqui na tela em ordem. Tá? Vocês podem acompanhar isso no celular também, no iPad, onde vocês estão enviando as perguntas. Ok? Valeu. Vai lá, Rafa. Boa. Bom, galera, acho que tem, até começando a aquecer um pouquinho em cima dessas perguntas, eu vou começar falando brevemente, assim, uma opinião que eu tenho com relação à questão de processos ágeis, e aí a gente vai começando a debater um pouco em cima desse tema bem macro aí. Sempre que a gente lembra de processo, eu acho que muito que vem na cabeça
é aquela questão de sistemas de trabalho, né? Eu tenho uma entrada, eu tenho um processamento e eu tenho uma saída. E quando a gente traz a visão de agilidade para dentro desse, né, desse modelo mental, a gente começa a cair em algumas palavras como modelo adaptativo de construção, né, seja de software ou seja de soluções, e aí quando a gente começa a cair um pouquinho mais, a gente vai cair em alguns frameworks como o próprio Scrum, ou um método, modelo de gestão como o método Kanban. Se a gente pegar um pouquinho no passado, até o próprio David Anderson, ele era um dos grandes pioneiros de um método chamado FDD, né, que é o Feature Driven Development. Então, assim, quando a gente cai em cima de processos, a gente acaba caindo em cima desses modelos, e aí desses modelos acabam surgindo esses frameworks, ou esses métodos, essas metodologias, e no fundo eu acho que quando a gente traz o rótulo agilidade, nós sempre pensamos em tentar criar soluções que acabem fornecendo ou gerando, né, formas de a gente conseguir coletar feedbacks mais rápidos dos nossos clientes, dos nossos usuários, né, das pessoas clientes, das pessoas usuárias, e aí que eu acho que é a grande graça da agilidade. Independente do método, independente da sopa de letrinhas que você tiver dentro do seu dia a dia ali como modelo de trabalho, eu acho que a essência que está por trás disso é o que tem lá por trás dos 4 princípios que, né, nós temos dentro do manifesto, e principalmente essa questão de conseguirmos a todo momento entregarmos coisas e validarmos se aquilo que a gente tem como hipótese de fato está fazendo sentido, e que isso faça sentido para as pessoas que estão usando e faça sentido para o negócio, porque aí entra muito aquele questionamento também, né? Nós trabalhamos para ou gerar novas receitas para as empresas que a gente está atuando, ou para conseguir aumentar a eficiência dos processos onde as pessoas acabam operando hoje no dia a dia manual. Então, a essência por trás, e aí os processos ágeis, eles acabam sustentando para a gente conseguir gerar esse resultado. Então, fazendo um pouquinho desse disclaimer, assim, eu acho que um tema, e aí vendo um pouquinho das perguntas que têm surgido aqui, baseado no meu processo, como eu consigo evoluir o meu processo. E aí, que tipo de métrica que eu poderia utilizar para saber se eu tenho, existe alguma oportunidade de melhoria, e se de alguma forma, em cima dessas oportunidades de melhoria, o que eu preciso agir, ou como equipe, as pessoas elas precisam agir para conseguir fazer com que aquele processo ele ganhe mais eficiência, mas também não se esqueça do lado da eficácia, que é conseguir fazer as coisas fazer as coisas certas, né? Aquilo que o negócio precisa, o que o negócio está demandando. Então, acho que, fazendo uma breve abertura, assim, eu não sei se vocês tinham alguma outra expectativa, eu queria aquecer os nossos motores do Fishbowl com essas provocações. Legal, Albino. Para reforçar também, para quem não participou da última vez, a gente falou sobre Lean, foi o nosso evento de volta às raízes com o Panda, que também é um especialista na área, ele trabalhou na indústria, e falando sobre, né, os princípios e os valores do Lean, foi dali que saiu essa questão sobre processos ágeis. Eles existem, né? O que são esses processos? E eu tinha comentado com o Albino, né? Quando eu penso em processos ágeis, eu penso bastante em métricas, para a gente saber, né? Se a gente está fazendo, então, as melhores coisas e do jeito certo. E foi com isso que eu tive a ideia de convidar ele para participar hoje. Então, obrigada, Albino, pela abertura. Vamos passar para as perguntas? Como eu falei para vocês, a gente vai fazer esse esquema de Fishbowl. É muito parecido com um Link-Off, para quem já participou, mas é como se fosse um grupo único. Alisson, eu vou pedir para você ler aí qual que é a primeira pergunta que a gente tem. Beleza. Para quem não votou, por favor, entre e vote, mas atualmente a gente tem 2 perguntas com 5 votos. A primeira delas, que está aqui no nome, é como e quais métricas reportar para a alta gerência?
Legal. Então agora eu vou pedir para quem quiser falar sobre esse tema junto com o Albino, para, por favor, levantar a mão aí na parte de participantes. E se alguém tiver alguma dúvida sobre como levantar a mão, também pode perguntar. A gente já tem o Bruno, mais 4 pessoas para a gente começar a discussão. Quem mais quer falar? Onde está o espaço para levantar a mão aqui no meu, tem um íconezinho gravando, então eu acho que eu não consigo, eu tô com medo de clicar nele aqui. É que você tá como host, o host não levanta a mão. Entendi. Mas tranquilo, eu vou considerar você na contagem. Leandro, Bruno, temos mais 3 pessoas? Eu posso falar então, 3, Paula Amaral 4, mais uma. E aí a gente começa. Luiz Rossi. Legal, então agora a gente já tem as 5 pessoas, tá? Só repetindo, Leandro, Bruno, Paulo, Luiz e eu, por enquanto. Depois que a gente der os 5 minutinhos, os 6 minutinhos aí, a gente abre para outras pessoas também, tá? Podemos começar? Pessoal que levantou a mão, o que vocês acham sobre como e quais métricas reportar? Posso começar, que foi eu que levantei a pergunta, só para dar uma explicada bem rapidamente. A gente tem várias métricas que a gente vai acompanhando do nosso processo e tal, e é bem normal que a alta gestão, sei lá, o C-Level, coisa assim, eles queiram acompanhar como é que o time está indo e tal. E aí, como é que qual dessas métricas que a gente usa, sei lá, throughput, lead time e etc., qual que é a melhor forma, quais são os melhores para a gente levar para essa alta gestão e como é que a gente faz isso para que não gere uma má impressão do time ou essa gestão mais alta, não aquele que está próximo do processo, né, aqueles que só querem saber como é que está, se está tudo bem, não entendam de forma errada como é que se fala, sei lá, tá baixando a vazão, e tá errado, então tem um problema. Essa é a ideia. Não tô usando esse. Então, ele fala assim, aqui, ó, pode deixar aqui, ó. Legal. Alguém quer colocar uma opinião aí sobre isso, que tem usado, que tem reportado? Então, pessoal, puder deixar o microfone fechado, só abrir quando for falar. Leandro, você consegue fechar o microfone do pessoal também como host, tá? O pessoal acho que tá um pouco tímido, Rafa. Beleza, então eu vou contar. Foi o Bruno, né, que fez a pergunta e fez essa exploração. Bruno, eu acho que... Espera só um minutinho aí. Eu fechei o som de todo mundo, acho que precisa, quem for falar agora, abrir o som. Maravilha, maravilha. Então, assim, Bruno, até te dando um pouquinho de casos que acontece dessa questão de você levar as métricas para alta gestão, uma das coisas que eu aprendi ao longo desses anos foi, não adianta você levar muita informação, porque, de fato, o que essas pessoas elas querem saber é muito mais importante, né, você conseguir definir o que elas querem saber com relação às equipes, do que realmente pegar todo esse toolkit de métricas. Então lá, pega o lead time, formas de visualizar o lead time, sejam via um gráfico de dispersão, histograma, enfim, dá para a gente pensar em várias visualizações em cima do lead time. Pega a métrica de throughput, né, que é a vazão do time, pode mostrar isso por tipo, mostrar isso agrupado, mostrar tendências, enfim, dá para também pensar em várias formas de você pensar em como apresentar o throughput. Aí pensando em visualizações, poxa, vamos pegar o CFD e vamos mostrar um CFD, por exemplo, para o board para apresentar onde estão existindo gargalos dentro do nosso processo, ou vamos pegar uma outra visualização que seria o gráfico de burn-up, onde eu misturo o meu escopo com como tem sido o meu ritmo de entrega, e aí eu consigo mostrar isso para a alta gestão, para eles conseguirem acompanhar como que está essa diferença entre o que o time tem entregue, né, a cadência de entrega do time e o que tem entrado dentro do escopo. Essas são várias visualizações e ferramentas que a gente poderia levar. O que eu tenho visto, e aí falando um pouquinho mais de 2 exemplos práticos. Quando nós, por exemplo, dentro de um projeto que eu trabalhei até recentemente, nós tentamos levar todos esses arsenais, o CEO da empresa, ele chegou e falou o seguinte: eu quero uma resposta para uma pergunta muito simples. Eu tenho um prazo e eu preciso saber se o time ele vai conseguir entregar nesse prazo. Essa
a resposta que eu gostaria de ter, e eu gostaria de, dentro de uma cadência mensal, ter essa visibilidade se o time ele tem conseguido, se está próximo de entregar esse compromisso, que seria esse escopo, e era um escopo, no caso, né, de um problema que era um produto digital, então, quanto mais cedo nós conseguíssemos lançar o produto, antecipadamente o CEO conseguiria promover isso e conseguiria gerar receita e gerar novas, né, vendas, enfim, aumentar faturamento em cima desse novo produto. Então, esse era o grande interesse. E aí, qual foi a visualização que a gente levava? A gente levava um gráfico de burn-up, o mais simples possível, e dando uma ideia para ele, com algumas projeções de cenários, o que era um cenário mais otimista, o que era um cenário mais provável, e o que era um cenário mais pessimista. E, em cima disso, validando aquela data que ele tinha na cabeça de entrega. Então, esse foi um primeiro caso, onde a gente levava apenas uma informação, porque a gente sabia claramente qual era a pergunta que a gente precisava responder. No segundo caso, nós tínhamos aquela máxima que era, as pessoas elas gostariam de saber como estava a saúde do processo do time. E hoje, né, e aí a forma como nós colocamos em cima da saúde do processo, porque era uma equipe de sustentação e evolução de produto, então não era um time de projeto, era um time que a todo momento ficava ali recebendo novas funcionalidades, lidando com bugs, lidando com demandas de falha. O que a gente identificou? Que o lead time, o quanto mais estável ele estivesse, mais previsível seria o processo daquele time. Então, o que a gente de fato levava, né, para essas reuniões de análise de diretoria, e aí era muito um diretor da área de tecnologia, era quanto tinha variado o lead time nos últimos meses. Até para entender, se houve uma variação muito grande, tanto negativa quanto positiva, né, quanto levando mais tempo ou levando menos tempo, o porquê que aquele fenômeno ele aconteceu? Será que foi algum tipo de problema que aconteceu dentro do time e por isso cresceu? Ou será que foi porque o time ele acabou trabalhando com tipos de demanda mais simples e foi isso que fez com que o lead time descesse? Então, o lead time foi a métrica que dentro de uma figura que era um diretor de tecnologia, uma pessoa diretora de tecnologia, a gente conseguiu mostrar o quanto estava variando as coisas. Então, foi um cenário de projeto, o burn-up acabou sendo uma visualização muito útil, e olhando um pouco para um nível mais de tecnologia, para quem está interessado em saber como está a evolução do time e quanto mais previsível está o processo do time, foi o lead time. Então, foi esses dois casos, olhando para a alta gestão, que eu tenho de exemplos. Aí, da galera que está aqui participando, alguém mais tem algum tipo de exemplo aí? Legal. O Luiz levantou a mão. A gente já deu os 6 minutinhos. Podemos colocar mais 2 para o Luiz, que tinha levantado a mão, colocar também o ponto de vista? Beleza. Beleza. Luiz, quer falar? Sim, vamos lá. Eu tenho, olhando mais para perto do time, histórias estimadas versus entregue, defeitos em DevCap e PRD. Isso, se quiser olhar mais perto do time, foi o que a gente apresentou para a diretoria, e olhando mais para, também que a diretoria e a vice-presidência gostou, de olhar mais a questão de entrega de valor. Então, quando a gente faz uma história, a gente fala como que a gente vai medir ela, se ela está entregando valor ou não, se ela está atingindo o objetivo dela ou não. E a gente apresentou qual era a meta e qual era o estado atual e quanto que evoluiu isso após a gente ter feito a release, né? Depois da release, a gente acompanhou mais um período e na outra reunião a gente levou para ele, olha, estava desse jeito, a gente evoluiu para isso, chegamos na meta, não chegamos, o objetivo é continuar tentando outras hipóteses, alguma coisa assim. Essas são as duas métricas, uma mais olhando para perto do time no dia a dia e outra olhando mais para o valor para o cliente. Eu posso fazer perguntas para o Luiz? Quem que tá falando? O o Bruno Bruno que fez a pergunta? Legal. Bruno, pode sim, como foi você que fez a pergunta, eu ia confirmar mesmo. Já respondeu a sua pergunta ou você quer colocar mais alguma coisa? O pessoal trouxe boas dicas, é um conteúdo complexo, valeu, pessoal. Eu só queria perguntar para o Luiz dessas duas métricas que ele usou, então se couber o espaço. Você falou, Luiz, sobre medir valor. Eu acho que até tem uma pergunta aí no meio aí sobre o que é medir valor. Talvez a gente pode deixar para pergunta lá, mas como é que eu meço o valor? O que vocês usam?
E a segunda, você falou sobre medir o que foi comprometido com o que foi entregue, né? Tipo, qual que foi o que eu coloquei dentro do sprint, provavelmente se eu entendi, e o quanto que a gente entregou. Isso não deixa aquela pressão de você ter que fazer sempre 100%, e você fica com uma margem nenhuma de errar na estimativa? Isso não gerou essa leitura errada da gestão? Bem resumidamente, a gente mostrou mesmo, bem transparente, né, que é o que o Ágil prega, sobe, desce, prevê uma coisa, não entrega, e no mesmo gráfico eu mostro junto a quantidade de defeitos dev que é a produção, eu junto nos dois gráficos, né, um fica em barras e outro fica em linhas. E chamou mais a atenção dele a quantidade de defeitos que deu em um sprint que estourou, que foi a gente fez um ajuste CSS e apareceu defeito pra caramba em dev, ele ficou super preocupado com a discrepância de defeitos que apareceram do que em relação a quantos pontos, pelo menos no nosso exemplo, tá? No nosso exemplo real, não foi isso que chamou a atenção da diretoria. Ele ficou mais preocupado com o estouro de bugs, se a gente já tinha tomado alguma ação. E o valor para a gente já trabalha com uma ferramenta que é para atender o cliente e reduzir ligação na central, fazer o cara usar mais o site do que ele ligar na central, é uma medida de valor nossa. Então, a gente mede quantas ligações a gente tem por mês de determinado assunto, é classificado por assunto, conforme vai reduzindo dentro do período que a gente está avaliando, a gente está entendendo que a gente está atingindo. A meta é reduzir 10%, 20%, criando uma história de disponibilizar uma informação tal no site, ou melhorar o layout do site para tornar aquela informação mais visível, e a gente vai reduzir o número de ligações sobre dúvida naquele assunto. Então, a gente mede o valor desse jeito. Nath, Legal, posso fazer uma observação também? Dá tempo? Vamos lá, pessoal, vocês querem... É rápido, para a gente passar para a próxima pergunta? Tá. É rápido. Não, eu falar. acho que essa alta gerência depende um pouquinho do tamanho da empresa que você está. Eu acho que se você está numa startup que tem ali 20 pessoas ali, esse CTO, esse CEO, ele está muito próximo. Eu acho que você mostrar para ele throughput, mostrar cycle time e tudo mais, faz até algum sentido. Se você está num banco gigante com 10 mil pessoas, ele vai estar muito mais preocupado com o time to market, ele vai estar muito mais preocupado com o valor que você está agregando do que com discussões que são mais gerenciais ali, eu acho, ali, uma questão de coordenação, de gestão ali. Só fechar, eu estou na Raizen, tem 30 mil funcionários, tá? É bem grandinho. Legal. É que eu acho complicado separar um cara que tem 30 mil funcionários para mostrar para ele throughput, entendeu? O tempo dele, se ele não tem como ficar olhando isso, ele tem um coordenador, ele tem um gestor para olhar isso daí. Então, eu acho que tem que ter um pouco esse olhar também, mas normalmente a alta gestão, eu acho que você falar de time to market com ele ali, usar um burn up e mostrar quanto tempo você vai chegar no final do projeto, mostrar para ele o valor que você está agregando. O exemplo seu foi sensacional em relação a diminuir ali telefone e aumentar o pessoal usando o site, resolvendo o problema pelo site e tudo mais. É uma ótima medida de valor. E isso vai variar de empresa para empresa, de projeto para projeto. Mas eu acredito muito que throughput, lead time, essas métricas todas, elas são mais para coordenação e gestão imediata ali. Eles não são para alta gestão, tá? A não ser que você esteja numa startup que tem poucas pessoas, está todo mundo muito próximo. Legal, Leandro. Obrigada. Pessoal, Alisson, qual que é a próxima pergunta aí que está mais votada? Arquivei aquela nossa pergunta. Temos uma com 6 votos. Acabou de tomar a frente no nosso placar. Se organizar com muitas tarefas não previstas chegando ao mesmo tempo. Legal. Então, pessoal, a gente não... Quem está pedindo para falar, eu estou deixando, e aí vocês podem até me controlar quanto a isso, porque eu não quero engessar muito o evento, tá? Mas vão votando nas perguntas, porque eu acho que essa questão de uma pergunta passar na frente da outra mostra muito pra gente o termômetro de paramos o que a gente está falando e vamos para o próximo, legal? Qualquer coisa vocês vão dando feedback aí no chat. Então... Como se organizar com muitas tarefas não previstas? Quem quer falar dessa? O Bruno Zanca levantou a mão. Já temos uma pessoa. Paulo Amaral.
mais 3 para a gente fechar, mas acho que o Bruno e o Paulo já podem começar falando, e aí os 3 que aparecerem aqui a gente fecha. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Você consegue me ouvir bem? Sim. Bom, eu fui o autor dessa pergunta, eu trabalho na área de operações da HST. A gente está com os projetos pré-lançamentos aí para produção e durante a homologação, em fase final de projeto, a gente sabe que é uma loucura. Então, o planejar da sprint eu vejo que já não está funcionando mais. É cada dia surgindo cards novos, implementações novas, e isso está ficando bem difícil lá para atender todos, né? Inclusive atender os que estão ficando passados de sprint para sprint. Então eu queria saber de vocês se quem tem maior vivência disso, que dá de dica para conseguir me organizar melhor nesse sentido. Legal. O Paulo que levantou a mão, quer falar? Sim, e aí, Bruno, beleza? Cara, na minha opinião, se você passa por uma situação onde você tem muita coisa que não é prevista, que não é esperada chegando, pode ser um caso de você não usar o Scrum e partir para o Kanban, que te dá uma possibilidade mais flexível de trabalhar. Você pode trabalhar com coisas que estão chegando com mais urgência, de repente. Mas assim, eu trabalho com Scrum e a gente passa por isso também. Acaba acontecendo de ter mudança de escopo, né? E se você quer ser ágil, uma das coisas que você tem que fazer é saber responder essas mudanças sem danificar a eficácia do seu processo, né? E o que você pode, pelo menos no nosso time que a gente costuma fazer, quando as coisas chegam, o time rapidamente faz uma pausa, às vezes a gente deixa isso para fazer logo em seguida da daily, se for o caso, e aí a gente faz uma rápida estimativa daquilo que está chegando. O PO, o Product Owner, ao mesmo tempo, já decide, já coloca aquilo como prioridade, e a gente identifica, com base na estimativa que a gente fez daquilo que acabou de chegar, quais as tarefas do sprint que a gente vai retirar do sprint. Porque a gente já tem o backlog, ele já foi priorizado no começo do sprint planning. Então a gente sabe o que veio lá da parte de baixo. Então se chegou alguma coisa que a gente rapidamente estimou para 5 story points, a gente vai pegar ali uma tarefa que está lá embaixo de 2 e de 3 e tira. E aí a gente acaba se adaptando. E sempre deixando os seus usuários e os seus stakeholders cientes de que isso é um processo danoso, mas vocês tentam se adaptar na medida do possível, entendeu? Bacana. Aí, Bruno, até uma dúvida que eu tenho, como vocês têm lidado com o que já está dentro do fluxo, né? O que já está em progresso? Hoje a gente está por conta do processo estar saindo, a gente tem deixado um pouco de lado a parte de documentação. Então, tudo que a gente usar para documentar e treinar, a equipe está se treinando, conversando no dia a dia, e o que a gente está deixando de lado é a parte de documentação nesse princípio e priorizando as entregas. Mas é um processo que puxa o outro, né? Porque quanto mais pessoas eu puder colocar no processo e elas terem uma documentação para ser treinadas, isso eu acho que alivia. Mas aí, olhando um pouquinho o que, por exemplo, essas tarefas não previstas versus as tarefas que estão em andamento, como que o time se organiza hoje? A gente pontua os cards e a gente tem feito meio isso que o Paulo falou mesmo, pegando os cards de menor pontuação. Só que eu tô vendo que os cards de menor pontuação, às vezes tem card de um mês ali que tá indo de sprint para sprint. E ele sempre vai com menor pontuação e acaba sendo passado, né? Então, quando é o momento da gente falar, não, vamos fazer esse cara, né? Porque faz, sei lá, 3, 4, 5 sprints que ele tá sendo baixa pontuação jogado. Boa. Sabe uma analogia que eu gosto de fazer com esse tipo de cartão, e acho que esse é um exercício legal, e é uma das falas do Kanban, que é o pare de começar e comece a terminar. Imagina que você tem 7 pessoas, você precisa operar 7 pessoas. E aí você começa com a primeira, você pega o bisturi, abre a primeira pessoa, enfim, você vai fazendo isso com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a quinta, com a sexta, com a sétima. Aí você vai voltar para a primeira para tentar entender o que está acontecendo com ela. Provavelmente, o que aconteceu? Ela já morreu. Infecção generalizada. Quando a gente fala de cartões dentro do fluxo de trabalho do time, né, de uma demanda que o time parou de fazer para começar a puxar uma outra que não estava prevista,
Quando o time for voltar a trabalhar com aquilo, vai ter toda uma carga cognitiva do time lembrar, putz, o que era mesmo? Será que era uma demanda 3? Será que tinha alguma dependência? Será que isso vai fazendo com que exista esse comportamento que você falou? Então, acho que uma dicasinha que eu te dou, e eu sempre prego isso com as pessoas, é essa filosofia de, galera, vamos parar de começar as coisas, vamos começar a terminar. E aí, uma ótima dica que foi dada aqui é, poxa, se de fato a prioridade, baseada no que uma pessoa de negócios ou uma pessoa de produtos está dizendo, ela mudou, então vamos renegociar isso, deixar isso muito claro com as pessoas que estão envolvidas, e bola para frente, vamos começar a trabalhar no que é mais importante. Legal. Uma Pessoal, coisa que eu antes de continuar, pessoal, quem tinha levantado a mão, tá? O Diego Nunes e o Alisson. Mais 2 minutinhos para eles falarem? Opa, beleza, gente. Tá bem. O Paulo e o Rafael colocaram 2 pontos aí que eu já estava aqui na ponta da língua para falar. Eu acho que é bem importante a gente discutir essa questão do parar de começar e começar a terminar, que é uma diretriz muito grande, muito importante do Kanban. Uma questão também que foi comentado, a questão quando chega, já aconteceu comigo isso, né, a gente brincava muito, né, até voltando um pouquinho lá do Waterfall, a gente usava até um termo, chega o tal dos go horse da vida, né, e aí o que a gente faz? Bom, quando a gente fala em Kanban, né, e do Scrum como um todo, no geral, a gente tem que olhar muito para o valor, e de repente, numa situação dessa, isso aqui é mais prioritário do que algo que a gente já estabeleceu para essa interação. Ok, mas qual é a prioridade da prioridade? O que de fato vai gerar valor para a minha área de negócio, para o meu usuário? Que valor que eu vou gerar? Se eu tirar o que eu estou fazendo, que eu já comecei, coisa que eu já gastei energia, que eu já gastei dinheiro fazendo, que valor que isso vai me gerar? Que valor que isso vai gerar para o negócio? Então, é importante sempre, acho que, colocar umas provocações nesse nível, com perguntas poderosas, provocações poderosas, que vai fazer o cara pensar e, de repente, putz, verdade, talvez isso que eu achava que é prioridade para furar, o que eu estou fazendo agora não é tão importante, porque eu já gastei tanto de valor nisso daqui, compensa mais eu terminar e seguir adiante e de repente, começar na próxima interação. Então, acho que são vários pontos assim que é legal a gente discutir. Já passei por isso e eu sempre coloco isso nas minhas discussões. Bacana. Obrigado mesmo. Legal. Eu acho que existem maneiras diferentes de encarar isso. Eu, particularmente, já passei uma situação bastante crítica, assim, trabalhando dentro da casa de um dos clientes, e basicamente dentro da casa do cliente ele manda, né? E o cliente queria que a gente utilizasse o Scrum, e a gente estava utilizando o Scrum há algum tempo. Eu era o Scrum Master desse time, e a primeira coisa é, dentro do Scrum, é papel do Scrum Master blindar o time dessas tarefas não previstas. Tá? Então, no meu caso, isso estava chegando com muita força, né? Algumas vezes eles até sequestravam alguns membros do time, o cara ia lá, pegava um membro do time, ficava o dia inteiro com ele na sala, então eu tinha um cara a menos trabalhando naquele dia. E a maneira de blindar isso aí, basicamente, eu coloquei isso em métrica e eu fui falar com o cliente, né? Olha, nossa previsibilidade, que seria de entregar tantos pontos no fim de semana, ela está caindo semanalmente, porque, em média, vocês pedem coisas não previstas em X quantia. Tá? Então, essa é a maneira que a gente conseguiu trabalhar. Depois de algum tempo, a gente acabou saindo do Scrum e migrando para Kanban, justamente porque o cliente tinha um fluxo contínuo. Então, eles achavam muito bom, eles queriam muito que a gente trabalhasse com o Scrum, porque toda a empresa em si trabalhava com o Scrum, mas na maneira como o cliente demandava, Scrum não era... Eu não podia fechar por uma iteração o meu escopo. Não era permitido isso pela demanda do cliente. E aí, dentro de Kanban, você tem as classes de serviço para fazer justamente isso, né? Que é a maneira que você vai conseguir, a maneira que a metodologia te dá, de conseguir entender o que é prioridade para quem e o que passa na frente do que, de uma maneira bem explícita. Né? Legal, Alisson. Bruno, antes da gente passar para a próxima, tá respondida a pergunta? Você quer acrescentar mais alguma coisa?
Não, tá muito bem respondida. Obrigado a todos aí. Valeu. Qual que é a próxima pergunta aí, então, Alisson? Migramos de Scrum para Kanban, olha lá, bem em uma fase onde o produto está sofrendo reestruturação e o número de entregas está bem variado. Qual o conselho para gerir o Kanban? Pessoal, vou pedir para quem já estava com a mão levantada abaixar, para a gente ver quem vão ser as 5 pessoas agora. Alguém quer começar falando? Leandro, que não consegue levantar a mão. Diego, Leonardo, podem começar. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Opa. Bom, eu fui o autor da pergunta. Recentemente, né, a gente fez a migração na empresa da metodologia do Scrum que a gente estava utilizando, né, para o Kanban. A gente trabalhamos com produto lá, né, então, devido a diversos problemas com estimativas, o prazo que não cumpria, né, o escopo que não estava sendo bem fechado, estava tendo bastante variabilidade, né, então decidimos migrar para o Kanban para fazer esse teste, verificar se nesse cenário de produto se encaixaria melhor. E junto com essa migração, o produto ele passa por uma reestruturação, né, estamos melhorando a tecnologia, a forma, a linguagem e tudo mais. Então, assim, o número de entregas está bem variado. Ora numa determinada semana tem bastante entrega de valor, determinada semana tem bastante entrega de falha, tem semanas que basicamente se fica em uma tarefa. Então, assim, a principal dúvida se alguém já passou por isso, né, por esse processo, e quais são os conselhos, porque atualmente o que eu uso assim, para extrair de métrica ali é basicamente o throughput do que teve na semana, o que teve basicamente de valor e falha, algo que possa assim, enriquecer uma base de informação para que possa me ajudar futuramente, né, na hora que o processo O que está variando é o throughput, é isso? Isso, o que throughput, tá variando? sim. Basicamente é o tipo de entrega, junto com o total. Então tem muita entrega de valor, com muita entrega de falha junto, então tá bem Falha que variado. você está falando é correção de bug. Isso, correção de bug, hotfix e falha mesmo assim. Mas tudo não é tempo e código que você está entregando? Sim, de certa forma sim. Pro cliente, né, para quem utiliza, no final, acaba não tendo valor assim de cara para ele, né? Porque assim são melhorias de código, algo que tem um certo valor assim pro produto, mas o cliente não vê aquele valor. Então a dúvida seria mais isso, tipo, como metrificar isso, se o caminho certo nesse início pelo menos ter essa base de histórico de throughput, O throughput está variando muito, ou o que está variando tem hora que tem entrega mais de valor, tem hora que está entregando mais correção de bug? Olha, essa semana passada, por exemplo, os dois ocorreu. Baseado na primeira semana com o valor de throughput foi bem diferente, e junto com isso também o valor, o que teve de valor e falha. Ô, Leonardo, faz quanto tempo que vocês estão dentro desse contexto? Bem pouco. Migramos no final de dezembro. Certo. Então, e desde então você tem esse histórico? Sim. Desde o primeiro dia eu mantive esse histórico. Aí, vocês já chegaram a fazer algum tipo de retrospectiva para tentar entender essa causa raiz? Sim. Tivemos uma primeira retrospectiva e identificamos esses pontos, né? Qual que era o principal tipo de falha que estava gerando. Então resolvemos atacar esse tipo de falha. Basicamente isso. E aí mesmo, por exemplo, fazendo esse tipo de ação, ainda as demandas de falha, elas continuaram existindo? Sim. Porque assim, o produto ele chegou numa etapa dele que começou a quebrar em várias pontas, né? Então, começou a gerar falhas em diversas pontas dele. Então, a gente está resolvendo pequenas partes, né? E o cliente não vê valor nisso? Sim, o cliente, o valor que ele vê é que aquilo que não funcionava está funcionando sem ele ter que pedir para suporte, por exemplo, entendeu? Tá. Mas assim, a mesma funcionalidade. Eu entendi porque que você está medindo, estamos corrigindo falha, estamos medindo valor, mas assim, eu acho que é tempo e código, tanto falha quanto funcionalidade nova é tempo e código, tá?
o que pode ser um problema, na minha opinião, que pode ser um... Não, isso na visão do usuário final, ele pode ter uma percepção diferente. Eu estava esperando agora uma funcionalidade nova e vocês corrigiram um erro. Esse é um problema. Outro problema é a variação do throughput. Eu acho que me parece que as coisas não se misturam, tá? Pelo que eu estou entendendo aí. Eu acho que uma coisa é aonde que vocês estão resolvendo atacar, o tempo de vocês, e aí pode ser que o tamanho das coisas sejam muito diferentes, daí a percepção de variação de throughput, ou vocês não estão atacando, não está alinhado o que eles estão esperando receber de vocês. Mas aí eu acho que são dois problemas diferentes. Faz sentido o que eu falei? Sim, faz sentido. Realmente, assim, a principal questão é a seguinte, como teve essas duas reestruturações, vamos dizer, né, uma na metodologia e uma no produto, eu como encabecei isso, estou fazendo, assim, o papel do SDM, colhendo as métricas, eu queria saber, estou no caminho certo, isso vai me ajudar no futuro, colhendo, por exemplo, throughput, fazendo mais ou menos uma classificação de valor e falha. Esse é o caminho, sabe? O caminho para se iniciar nisso e lidar com essas divergências. Boa. E aí uma visão que eu complementaria, porque sim, quanto mais insumo você tiver, melhor vai ser para você conseguir ter, inclusive, histórico para saber se as ações que vocês estão fazendo estão surtindo efeito, por exemplo, dentro dessas métricas de eficiência. Mas eu acho que uma métrica que, pelo visto, parece, e aí eu não consegui escutar na sua fala, eu queria escutar um pouquinho, é com relação à qualidade do código. Porque, pelo que eu estou entendendo, essas mudanças, essa reestruturação, ela trouxe uma instabilidade dentro do código que parece que tem uns pontos assim que antes funcionavam e agora não funcionam. Como que está esse lado de qualidade de código? Pessoal, apenas para avisar que o tempo já deu, mas todo mundo ok para a gente continuar nesse assunto? Beleza. Então, vou colocar mais 3 minutinhos para vocês falarem dessa parte de qualidade. Legal, obrigado. É bem breve agora. Sim, junto com as métricas que eu tô extraindo nessa mudança do Kanban, a gente também está fazendo, olhando para o lado da qualidade. Então, implementando, aumentando cada vez mais nossa abrangência de testes automatizados, integração, tudo isso, próprias ferramentas, né, para medir a qualidade do código em si. Então, sim, da mesma forma que a gente está fazendo na parte da métrica do processo, também está rolando esse olhar, essas métricas voltada para a qualidade do código em si, que era um dos principais motivos que causou, na verdade, toda essa loucura, né, o motivo dessa reestruturação. Você está incomodado ou os stakeholders estão incomodados? Na verdade, não é um incômodo. Assim, da minha parte, dúvidas por justamente estar inicializando nesse processo de campanha, tá fazendo esse processo de troca e saber se eu estou seguindo o caminho certo, entendeu? Se as métricas que hoje eu extraio disso ajuda ou se tem algo a mais que eu deveria estar olhando para conseguir eu ter essa visão lá na frente, né? Acho que ajuda e acho que você fez bastante mudança ao mesmo tempo também, tá? Uhum. Sim, só para colocar também, talvez para você ficar um pouco mais tranquilo com essa questão do throughput, talvez valha pensar também a questão não de tasks no throughput ou histórias, mas a questão de problemas resolvidos. A gente trabalha muito assim nos times em que eu atuo hoje, em que para mim não importa assim, a gente sabe que tem bugs e tem coisas de sustentação, mas como você falou, né, eles sempre são para resolver alguma coisa, o conjunto dessas coisas que a gente entrega sempre são para resolver um problema, seja de sustentação do produto, ou seja para satisfação do cliente. Então a gente não se desesperar com essas variações, principalmente como você falou, é um momento de transição, e como o Leandro falou, você fez muitas mudanças ao mesmo tempo, então focar mais na satisfação do cliente, do time, e no número de problemas que vocês estão resolvendo. Tem mais 40 segundos aí para se alguém quiser acrescentar. Para não perder a coisa. Respondendo diretamente, sim, você está no caminho certo. Esses são sintomas de baixa maturidade, na verdade, o que é esperado uma vez que você migrou agora, em dezembro. Tá? Isso é uma coisa que demora. Eu não sei como foi feito, mas você falou
migramos do Scrum para o Kanban, né? Se é feito de uma forma disruptiva, você sempre vai ter uma queda que precede aí começar a subir, a sua J-curve, né? Então, é esperado, acho que dá uma olhada no KMM, né, o modelo de maturidade do Kanban, provavelmente você vai identificar muitas das falhas que estão acontecendo lá dentro, aí você pode endereçar esses pontos um por um. A premissa é comece com o que você tem agora, mas pelo que eu entendi, você substituiu uma coisa pela outra. Então, é esperado sim que o processo sofra com isso, né, a disrupção. Pessoal, antes que vocês comecem a falar de KMM, vamos para a próxima pergunta. Legal, obrigado. Valeu. Qual que é a próxima pergunta aí, Alisson? Quais seriam bons KPIs para avaliação individual dos colaboradores? Legal. A Luiz Rossi levantou a mão. Mais alguém quer levantar a mão? Eu já levantei de novo. Eu também. Legal. Paulo, Érica, legal. Então já temos as 5 pessoas. Pode começar a falar. Tá, eu levantei de novo. Tá, desculpa, não é que tô querendo aparecer, não. É que a pergunta eu coloquei. É um caso real lá da empresa. O pessoal avalia para pagar bônus ou para avaliar também durante o ano, como foi cada um. Nos projetos clássicos era a data que você entregou, foi dentro da data que você planejou. Quem está mais atrelado à operação, os tickets estão sendo atendidos dentro do SLA. Tem vários indicadores ali que são coletados para a gente poder falar, cara, esse colaborador está indo bem ou está indo mal. E eu estou com as iniciativas ágeis lá dentro e alguns gerentes que também estão avaliando como que está indo as iniciativas ágeis vieram me questionar, e agora, como que a gente avalia individualmente cada um? Porque a gente está falando de avaliar time, se ele está entregando com mais ou menos qualidade, está entregando com mais vazão, menos vazão, e aí, pessoalmente, como que eu sei que aquele cara está mandando bem ou não? Como que eu posso avaliar ele numericamente? O que vocês têm aí de mercado, de vivência? Pessoal, de quem levantou a mão, a Érica levantou e ela ainda não falou. A gente pode deixar ela falar primeiro? Tô aqui, já ia até falar. Vocês estão me ouvindo? Sim. Alô? Oi, legal. Então, por que não usar uma abordagem de OKR? Né? Acho que hoje, para métodos ágeis, ele é mais direcionado e você consegue atribuir os KPIs pessoais aí para atingir os objetivos. Então, você determinaria que para aquela pessoa um OKR possível, por exemplo, seria um melhor aproveitamento dos métodos ágeis ou uma melhor aproveitamento de solução. E criar KPIs, por exemplo, associado a como é que ele entrega o código, qualidade de código, quais os cursos que ele tem feito, se ele tem buscado fazer curso, esse tipo de informação. Pelo menos a visão que eu tenho, que para medir pessoas hoje, dentro de um time, o OKR está mais aderente, você consegue ter uma flexibilidade melhor e criar umas métricas bem mais interessantes. Legal. Paulo, Alisson, Leandro, alguém de vocês quer falar? Cara, eu acho... Imagina esse caso aí, onde as pessoas do time são tiradas, que foi citada por alguém, acho que foi pelo Alisson. Imagina esse cara sendo tirado do time para resolver outras coisas, e depois o SLA, ou o tempo de entrega, o que foi previsto e tudo mais. Como é que você mede isso, entendeu? Eu acho que esse tipo de KPI é muito chão de fábrica, assim. Eu acho muito complicado, assim. Eu acho que você tem que olhar para o processo, eu acho que você tem que olhar para o sistema, entender como é que ele está fluindo. Gosto da visão de OKR, acho legal. Eu não sei qual é o esforço de chegar lá com uma ideia dessa e implementar, qual é o tamanho dessa empresa, qual é o impacto de mudança, mas eu gosto mais de olhar para o processo, olhar para o sistema e medir isso, do que olhar se o cara entregou no prazo. Eu acho complicado esse tipo de métrica, entendeu? Eu não sou nada fã.
Olha, esse tipo de métrica que você está falando é exatamente o métrica que está provando por A mais B que não funciona. Você mede o cara, mas como você mesmo falou, você tira ele para atuar em uma outra coisa e a entrega dele foi comprometida porque justamente ele foi fazer uma outra coisa e não atuou naquele time como deveria, você está prejudicando a pessoa, entendeu? O próprio RH já percebeu que esse tipo de métrica voltado para atingir um número, né, uma métrica fixa dentro de um KPI, ele tem que entregar 50 mil linhas de código, fazer um esdrúxulo, um exemplo esdrúxulo, e o cara entrega para você 49 mil porque mil ele estava atuando em outra coisa, ele é prejudicado, e muitos RH já têm percebido que esse tipo de avaliação não está funcionando. Eu não sei qual é a empresa que ele trabalha, se ele conseguiria fazer esse tipo de associação, talvez, de OKR com o que ele tem na empresa, de repente fazer eu tenho que prestar minhas contas, como gestor, eu tenho que prestar minhas contas do meu time em KPI, mas ele tentar fazer um paralelo, né, uma coisa que ele seja mais próximo da realidade dele, para ele poder ser justo e apresentar alguma coisa mais coerente em termos de KPI. Pessoal, o Luiz e o Alisson tinham levantado a mão e depois o Rafa. Luiz, você quer falar primeiro? É o outro Luiz ou sou eu? Eu já você. comecei com a pergunta. Eu mesmo? Não, é que eu comecei com a pergunta, desculpa, faltou abaixar. Mas só para colocar um contexto, já que vieram várias sugestões, eu também não sou a favor de KPI, tá? Eu não acho legal essa questão da avaliação individual. Mas é o jeito que a empresa trabalha e a empresa está se reestruturando, mas ela é gigante, então ela demora bastante tempo. Um transatlântico com um M pequeno para virar demora. Ainda são indicadores... É levado em conta quando o cara... Esse caso de tirar o cara do time foi um caso que o Alisson passou, não foi o meu, mas se tirar o cara por alguma razão, você vê a API e tudo, não é por isso que está afetando, mas porque o KPI com ágil parece não casar. E eles me perguntaram como e eu também não soube responder, queria saber, poxa, alguém descobriu a fórmula mágica aí? Alguém... Então, eu não consegui responder para eles. Basicamente, essa coisa de medir eficiência é muito anos 90. É muito aquela coisa de realmente fábrica, né? Quantos parafusos o fulano apertou? Ou comparar os dois caras pelo número de parafusos que os dois apertaram, sendo que cada um tem capacidades e tem coisas diferentes. Então, para agilidade... A resposta simples é não, você não vai medir o cara, você vai medir o time. Mas a empresa exige. Hoje, como é que funciona dentro da IBM? Né? É feita uma avaliação individual, só que a avaliação individual é baseada nas metas que o funcionário faz. Tá? Então, eu traço as minhas metas no começo do ano, a cada quartil eu tenho um checkpoint com o meu gestor, e no fim do ano, com base naquilo que eu planejei e o que eu atingi, eu recebo a minha nota individual. Então, sou eu competindo comigo, e não eu em comparação com o meu par. Né? Porque não faz sentido mais esse tipo de comparação de, dentro do seu time, quem produz mais linhas. Esse cara produz 100, esse cara que produz 200. Então, esse cara é 2 vezes aquele. Não funciona desse jeito. Não é bit byte assim. Pessoal, deu tempo, mais 10 minutos para a gente ouvir o Rafa? O Rafael Albino? Legal. Boa. Eu acho que, assim, eu corroboro com todas as opiniões, eu posso contar rapidamente como que a gente tem feito dentro até mesmo da plataforma Tech dos nossos clientes. A proposta, ela é mais ou menos a gente conseguir ter avaliações da pessoa que é gestora, daquela pessoa, né, que está sendo avaliada, e a avaliação entre as pessoas que são pares. Existem, sim, outras informações que são úteis para que a pessoa gestora, por exemplo, ela tome uma decisão com relação a se aquela pessoa está se desenvolvendo, ela está conseguindo amadurecer. Exemplos disso seriam informações sobre, poxa, será que aquela pessoa está participando dentro do time, dentro de uma prática de revisão de código? Poxa, será que aquela pessoa... ela de fato tem puxado, por exemplo, iniciativas ali dentro do time para promover colaboração entre as pessoas, mas isso fica muito a encargo da pessoa que está gerindo aquelas pessoas que estão ali dentro do dia a dia.
Isso exige que a gestão ela mude também de figura. Ela não tome a decisão apenas em cima de uma métrica qualquer, né? Seja linhas de código, seja, enfim, o que for, para, por exemplo, avaliar se a pessoa ela está indo bem ou ela não está indo bem. Então, esse é um modelo que tem funcionado conosco, essa avaliação em pares e essa avaliação dessa pessoa gestora. E aí, assim, olhando um pouquinho para essa questão de indicadores individuais, eu corroboro com o que todo mundo falou. Quando a gente está indo para uma abordagem ágil, a gente está indo mais para um lado colaborativo. E aí, eu acho super válido também, isso tem funcionado dentro de alguns contextos, é você bonificar as pessoas no coletivo também. Então, por exemplo, se você teve um resultado num trimestre, por exemplo, pegando os OKRs, que foi uma das sugestões que surgiu aqui, e o resultado ele acabou sendo satisfatório, por que não o grupo receber em cima daquilo o resultado que foi alcançado? Então, eu acho que isso acaba trazendo também mecanismos para promover. Aí, né, só para fechar aqui e dentro do tempo, fugir daquele comportamento que o Goldratt já diria que diga como você me mede, que eu digo como eu me comporto. Eu acho que, fugindo dessa linha de raciocínio, beleza, qualquer coisa vai servir. Mas ter sempre essa provocação na cabeça. Muito bom. Se é para gerar 50 mil linhas de código, eu vou matar na primeira hora, né? Legal, pessoal. Valeu. Vamos passar para o próximo. Qual que é a próxima pergunta, Alisson? Vamos lá. Como estabelecer velocity em times remotos, uma vez que feriados e dias de folga tirados pelos devs contribuem para a oscilação dessa métrica? Polêmica. Legal, já temos o Paulo Amaral com a mão levantada. O Leandro está com a mão levantada? Eu fiz essa pergunta só para não me conte como... Ah, tranquilo. Quer explicar, então, sobre ela enquanto o pessoal vai levantando a mão? Pode ser. Eu trabalho com um time que cada um está em um país e os países eles têm feriados diferentes, a gente tem que acompanhar quais vão ser as pessoas que vão estar de folga em função dos feriados e também eles vêm de países onde a cultura é um pouco diferente do Brasil e ao invés da pessoa tirar um mês de férias e sumir, a pessoa tira um dia de férias na semana que vem para ir no médico ou para, sei lá, para resolver um assunto de banco, sei lá, as pessoas tiram dias esparsos de férias. E aí, quando você vai olhar para trás e ver assim, quantos story points eu entreguei no sprint 1? Foram tantos. Quantos story points eu entreguei no sprint 2? Tanto. No 3? Tanto. Mas você não tá contando os dias que você perdeu em função de folga que foi tirada e que, de certa forma, reduziu a sua capacidade de trabalhar e de entregar. Não é que o time entregou menos, é que você teve um déficit na capacidade. O time continua com a mesma velocidade, talvez. Né? Então, como você lida com esses números para normalizar eles e falar assim, tá bom, a velocity do time é tanto. Você aplica algum cálculo em função dos feriados que foram computados para ajustar esse número. Fazer ele refletir a realidade. Legal. O Bruno levantou... Só já provocar a discussão, aí claro. Eu já faço... uma das coisas assim, que eu particularmente gosto de analisar é quebrar, por exemplo, as métricas em dias corridos e dias úteis. Talvez possa ser um caminho. Né? Pensando nessa questão de feriados, dias úteis te dão algum tipo de insight. Pode ser um caminho, mas aí eu queria escutar o que o pessoal tem feito aí. Legal, o Bruno levantou a mão. Quer falar? Eu quero falar. Então, o que o Rafael falou é que com velocity é meio complicado, né, Rafael? Então, assim, eu vou falar duas coisas. Primeiro que o que eu vou falar não acho que talvez seja o melhor, e também não sei se velocity é a melhor métrica, se vale a pena, story points, super complicado com esse problema. E conversando com alguns amigos aqui, a gente falou assim, se você está analisando o processo, você está olhando para o seu fluxo, talvez uma pessoa saindo ou não vai influenciar tanto no processo. Você olha mais para o processo, para o sistema, do que para ficar as picuinhas com as pessoas. Talvez isso é uma coisa mais filosófica. Mas deixa eu falar prática, porque a gente lida com esse mesmo problema, Paulo, né? Então, como é que a gente faz a gente trabalha ainda com sprint, com velocity, com story points? Infelizmente é isso. O que a gente faz? A gente calcula o velocity de cada sprint, só que o que a gente faz? A gente calcula a disponibilidade das pessoas naquele sprint. Então eu tenho lá meu sprint de 2 semanas,
o que a gente fala, essa pessoa deveria trabalhar nesse sprint 9 dias, 10 dias. Só que aí eu pego e falo assim, ele vai trabalhar um dia menos, então ele vai trabalhar 90% do sprint. Aí o que eu faço? Meio que somo lá, eu deveria ter 100% de todo mundo, e se fosse 100% de todo mundo, o velocity seria 100. Agora que eu tenho um cara que não vai, isso se representa, sei lá, 10% de tudo, então o meu velocity é 90. Então a gente pega a média e a gente tira essa galera que a gente sabe que não vai estar por motivos já premeditados. Então, feriado, ou por exemplo, a gente olha, se eu tenho menos, o meu sprint normal é 10 dias, mas tem 2 feriados. Então, vai ser de 8 dias, então, teoricamente, eu tenho que pegar 80% do meu velocity. A gente tem feito isso. Isso daí é só mais o que faz numericamente. Desculpa aí, pessoal, que meu neném vai chorar. Opa, fica tranquilo, Bruno. Só para complementar então a minha pergunta, no caso, a minha preocupação aqui não é reportar para a gerência, é chegar no próximo sprint planning e saber assim, então a minha velocity típica é 50, vou ter 90% de capacidade, então eu tenho 90% sobre 50 em story points para alocar. Desculpa aí, gente, a gente está se revezando aqui. Mas é isso mesmo, Paulo. Mas eu não estou nem falando da gestão, estou falando para a gente mesmo, para a gente saber quantos pontos a gente vai se comprometer para a próxima sprint. Então a gente sabe mais ou menos quanto que a gente está entregando, e aí se naquela semana a gente tem um pouquinho menos gente ou menos dias, a gente já sabe que uma semana normal a gente entregaria 100, então essa semana tem menos dias, então a gente vai entregar 80% desse 100. Eu estou pondo números redondos para ficar mais fácil, mas é mais ou menos isso que a gente faz. A gente faz o inverso também. Por exemplo, numa semana que a gente sabe que a gente está com 50% da capacidade, a gente entregou 40%, então a gente faz bate uma gambiarra, mas a gente fala que então, se com 50% a gente entregou 40%, então teoricamente seria 80%, para a gente tentar manter ali uma média, mas essas gambiarras assim que a gente tem feito para achar uma velocity para poder se comprometer no Scrum, sinceramente acho que é uma baita gambiarra, porque só mais compartilhar o que a gente está tentando fazer, mas não sei, isso que eu falei no começo, eu não sei se são as melhores práticas e nem sei se isso mostra como que velocity talvez não seja tão legal. Mas é isso que a gente faz. A gente meio que tem um valor que a gente supõe que seria com o time completo, isso usando métricas de várias semanas, né? Ou das últimas semanas, e aí a gente falar, a nossa disponibilidade é 80%, então seria 80% da velocity que a gente vai se comprometer. É mais ou menos o que a gente faz. Legal, pessoal. Já deu tempo. Paulo, respondeu a sua pergunta? Respondeu, regrinha de 3. Não é gambiarra não, cara. Só é ser esperto. Não digo que é gambiarra, a matemática é regrinha de 3. Eu digo a gambiarra, esse negócio do Scrum, né? Porque, no papelzinho do Scrum não tem mudança de time, não tem erro de estimativa. Aí eu digo assim, a gente tá fazendo uma gambiarra dentro do Scrum lá para achar uma velocity. Legal. Alisson, qual que é a próxima pergunta? Bora lá. Cadê o Júlio para falar de no estimates hoje, né? Vamos adiante. Eu nem abri a boca. Vamos lá. Como usar métricas para registrar valor? Já foi introduzido aí, mas vamos lá. Como usar métricas para registrar valor? Primeira pergunta, né? O que é valor? Isso, é isso que eu ia soltar aqui, né? Alguém pode me dar uma definição de valor? Porque eu sempre gosto de começar por isso. Quem colocou essa pergunta? O anônimo. Anonymous. Cara, eu não sei quem foi, mas que falou lá que eles têm que diminuir o número de chamadas no call center, levar o pessoal para o site e tudo mais. Deve ter por detrás isso uma métrica de grana até. Eu achei muito boa essa definição de valor lá. Eu já trabalhei em projetos que a gente tinha que aumentar o número de vendas pelo e-commerce de 3,5 para 35 em X tempo. Eu acho que para responder essa pergunta, precisa responder o que é valor. Eu não lembro quem foi que falou aí da questão de diminuir o número de chamadas
num call center, que métrica eles usam para mostrar? Pessoal, apenas para controlar aqui, quem votou também, se quiser levantar a mão, porque eu vi que tem bastante voto. Posso falar então? Pode falar, Bruno. Minha pergunta é exatamente a de vocês. Mas eu acho que, sendo talvez mais prático, o valor vai depender muito do seu negócio. Foi o Luiz, ele que respondeu, foi uma pergunta que eu fiz antes. O Luiz, deixa eu achar o nome. Luiz Rossi, ele que tinha falado. Nossa. Mas, aí, Luizão, aí eu posso só talvez mudar um pouquinho a pergunta, que aí vai ficar mais sentido. Se alguém tem exemplos de métricas para o valor do seu negócio. Talvez, por exemplo, chamadas que eles têm lá, a redução do número de ligações, não funciona para mim. Mas serviu como um excelente exemplo para mim poder pensar dentro do meu modelo. Mais do que filosofar em cima do que é valor, a gente pode dar exemplos de métricas para o valor da sua empresa, porque a gente até sabe o que é um valor, qual que é o valor para meu sistema ou para minha empresa, o que é melhor para minha empresa. Pode ser dinheiro, pode ser na feature. Se a galera quiser dar exemplos, eu acho legal. Bruno, eu acho que uma coisa interessante, e eu tenho até tentado fazer isso com as pessoas e com as equipes, é da gente parar de usar o termo valor. Se a gente pensa esse termo na cabeça, substitui por aquilo, traduza por aquilo que você está querendo dizer. Né? E é para não deixar tão genérico. Então, eu acho que esse exercício ele é bem legal, acho que bons pontos aí. Quem quer começar? Cara, eu acho que o trabalho do PO é um dos piores trabalhos que tem, né? Porque ele tem que tentar descobrir aí o que precisa ser entregue primeiro. E vamos ser sinceros, né? Na maioria das vezes ele vai descobrir isso 2 anos depois, né? Ele não vai descobrir, botamos no ar e aí, pô, tá aqui, é complicado, entendeu? Ainda mais se a gente está trabalhando aí com sistemas que são complexos, que você não tem uma percepção muito clara de causa e efeito, que você está pondo no ar que você acha que vai entregar valor, de repente tá te atrapalhando, entendeu? Então... Eu vou discordar do Leandro. Tá, eu adoro... Não, mas depois você... Pode terminar. Então, eu acho muito complicado essa coisa realmente de a gente tem hipóteses, né? A gente trabalha com hipóteses. A minha hipótese é essa daqui. Eu acho... Algumas vezes elas são claras. A gente tem que diminuir o número de chamadas. Então, as nossas hipóteses para diminuir o número de chamadas são essas aqui. Diminuiu ou não diminuiu? O que a gente precisa melhorar para a próxima vez para diminuir? Eu acho que é um trabalho que vai muito nessa linha, assim. A relação de causa e efeito muitas vezes é complexa, né? Mas vai lá. Posso fazer um comentário do que você falou, Leandro? Desculpa cortar. Mas o legal é que muitas vezes isso não vem pra gente. Tipo, o cara tem a hipótese, mas ele fala assim, ó, faz a feature. Só que ele não fala assim, com essa feature eu espero que vai reduzir XYZ. Quer dizer que isso vai reduzir XYZ? Não. Mas pelo menos a gente sabe, pô, essa daqui tem o potencial de reduzir ou melhorar muito mais do que essa outra. E eu já vi em muitos lugares que o PO ele simplesmente fala assim, a ordem é essa, eu acho que é isso. E enquanto que a gente tem que ficar estimando para falar quanto tempo a gente vai levar, o PO nem estima quanto que ele vai melhorar com aquela funcionalidade. Disso daí que o Leandro falou, e desculpa a brincadeira, quem não conhece, eu e o Leandro, a gente sempre brinca, assim, que ele fala que eu corrijo ele, mas não tô corrigindo, não. Mas eu discordo do que você falou, que é o pior trabalho, é brincadeira, mas assim, pra mim é o melhor trabalho do mundo, é o do PO, porque é uma parte que eu gosto muito, apesar do pessoal me conhecer lá pelo Kanban, eu tenho estudado muito produtos desde que eu entrei lá no PAG, e é o trabalho mais importante, porque é o que o Leandro falou, hipóteses. Eu não posso desenvolver, eu não posso investir o dinheiro e o trabalho do time, né? Então, horas igual dinheiros, não posso investir isso se eu não sei por que eu estou fazendo. Então, assim, essa feature vai melhorar alguma coisa? Se a gente não sabe, a gente precisa definir uma hipótese e ir atrás dessa questão de causa e efeito. Então, a causa
que a gente tem, né? O problema que a gente está querendo resolver. Se a gente tem, sei lá, é uma tela, é um botão, o que que seja, né? Eu vou fazer alguma coisa, eu preciso ir lá e fazer um protótipo, seja num pedaço de papel, e a gente está fazendo bastante, está tentando fazer isso bastante lá nos times em que a gente atua. A gente pegar um pedaço de papel e sair validar, nem que seja com as pessoas da própria empresa, se, cara, isso que a gente está fazendo realmente vai causar algum efeito, vai impactar o cliente, vai impactar a experiência ou vai melhorar esse processo. E com isso a gente definiu o que vai medir, porque eu acho que a maior causa da gente não saber o que medir nas coisas que a gente desenvolve é por não ter feito esse processo anterior de descoberta do produto, né, de entendimento das necessidades e de prototipação, né. Então, e isso inclusive a gente tem feito para equipes de times de controladoria, financeiro, então não só para times de produto, né, até para atendimento e times de suporte, uma simples pesquisa de o que as pessoas esperam de mim versus o que eu estou entregando hoje, faz sentido, e aí a gente poder definir o que a gente vai medir com isso. A próxima pessoa que levantou a mão foi o Leandro Cipriano, você quer falar? Oi, Natália, tudo bem? Boa noite, todo mundo. Boa noite. O que a gente está fazendo bastante, agora eu tô num produto novo lá na Croton, que ele vai ser melhorar os produtos já existentes e a gente diminuir, ter uma questão de percepção a melhorar a imagem do produto. Então, como é a questão de mudança de um produto que está uma versão atual para uma versão mais modernizada, a gente colhe muitos feedbacks do sentimento dos usuários. E na hora que está criando um MVP, a gente tenta fazer muito teste AB, então tentar pegar o mínimo de esforço, validar a hipótese dentro de um cenário usando uma área de UX, para depois entender que o direcionamento da hipótese está bom e entregar o mais rápido possível e testar o produto para com a questão de validou o valor, a gente continua nesse caminho, não validou o valor, a gente destrói o MVP e tenta de novo. É uma coisa que a gente está fazendo lá que está dando certo. Posso comentar um pouquinho sobre essas coisas que a galera trouxe? Aí é só... A gente já deu tempo, mas podemos então mais 2 minutinhos, o Rafa e o Diego Nunes, que tinham levantado a mão, finalizarem? Tudo bem? Beleza. Eu acho que uma das coisas que a galera já discutiu aqui, mas é um conceito que eu gosto de trazer junto com POs, PMs, pessoas que estão ali dentro da área de negócios, existem situações onde a gente precisa usar métodos mais convergentes. Então, e aí quando eu chamo convergente se eu sei a causa e efeito daquilo, por exemplo, daquela métrica do negócio, talvez eu não precise experimentar, né? Talvez o que eu precise de fato, analisar aquela causa, tentar fazer algum tipo de experimento para saber se eu vou ter um efeito diferente. Exemplo básico, se eu, por exemplo, estou vendo que o meu funil de vendas não está funcionando muito bem, eu estou tendo baixa conversão, eu vou fazer ações em cima disso para saber como otimizar essa conversão. Só que existem experimentos que eles são divergentes. E aí, todas essas técnicas que vocês trouxeram aqui de, poxa, vamos experimentar isso, rascunhar, prototipar, desenhar e levar isso, porque eu não sei a causa e efeito. É uma coisa que eu não tenho como responder hoje, assim, é um problema que eu ainda, eu acho que eu tenho uma ideia de como resolver. E aí, de fato, faz muito sentido ir atrás de técnicas para explorar e conseguir trazer feedbacks mais rápidos, para aí sim você conseguir coletar isso, que é gerar mais receita, trazer mais eficiência, que seriam possíveis traduções aí para valor. Então, acho que essa é só essa contribuição que eu deixaria. Olhar para se o que eu preciso fazer é convergente ou se é uma coisa que, de fato, eu preciso ter um pensamento mais divergente. Direito à tréplica aqui, ó. Concordo com você, Natália, ficou forte. Leandro, só para deixar, o Diego quer falar antes, que ele já tinha levantado a mão? Oi, gente. Eu ia falar, o Rafa acabou falando quase tudo do que eu ia falar. Como diz a molecada hoje, mitou, né? Eu vou só contribuir um pouquinho com relação até ao que o Leandro colocou aí. Eu, assim,
O Rafa até falou um pouquinho antes que ele tá tentando usar um pouquinho, mudar a nomenclatura do nome valor, né, Rafa? Você chegou a citar um pouquinho. Ainda até na linha de discordar um pouquinho, Natália, que você discordou do colega aí, eu vou discordar um pouquinho do Rafa, só um pouquinho, tá, Rafa? Por quê? Acho que o valor ele está atrelado ao propósito. Para tudo que a gente faz, ele está atrelado a um propósito. E existe para tudo existe sempre um propósito maior, um propósito mais prioritário. Enfim, qualquer propósito ele tem suas particularidades de valor. Então a gente está bem alinhado a isso. Então eu, no meu papel, por exemplo, hoje eu estou num banco, né, o Banco Itaú, estou numa comunidade de CRM, que CRM, poxa, a gente tem que analisar o comportamento, como o cliente lida ali com as plataformas digitais do banco, com os clientes, com os gerentes e tal. Então, assim, é entender bem a questão do valor. Por exemplo, quando a gente recebe uma solicitação que o PO traz da área de negócio, eu falei, poxa, por quê? Né? Qual o propósito? É a gente fazer entender. Então, assim, eu gosto de contribuir muito com o time, com o PO, dentro do nosso mundo, para fazer o time entender por que a gente está trabalhando nisso, qual o propósito disso tudo, vale a pena. De repente, eu estou utilizando agora Design Thinking para dar um passo atrás, né, trabalhando junto lá com a área de negócio, mostrando para eles o que é um Design Thinking. Então, assim, PO, negócio e o time, né, um conjunto discutindo um propósito melhor para aquilo que a gente vai trabalhar. Então, acho que o valor ele está muito atrelado a um propósito. Então, eu acredito muito nisso. A minha contribuição aí é essa, depois da mitada do Rafa aí. Pessoal, desculpa fazer chato aqui, mas eu tô só tentando controlar a ordem de quem levantou a mão. Já deu o horário das 9h30, mas tem meia hora e eu não vou levar todo esse tempo para dar os avisos de próximos eventos. Antes da gente terminar, vocês querem falar sobre essa última pergunta que tem relação aos times? A pergunta sumiu, qual que é? 5 minutinhos. Pode falar, Alisson, qual que é a pergunta? Como ensinar ao time ágil a importância da utilização das métricas e como elas nos ajudam na melhoria contínua? Essa daí é extremamente polêmica, ela sempre aparece. Pode ser, pessoal, a gente passar 5 minutinhos para vocês falarem sobre isso? Sim. Beleza. Leandro, eu não sei se está com a mão levantada. Paulo, vocês querem começar falando? Vou fazer um comentário aqui bem breve. Uma coisa que sempre ajudou a incentivar o time a se aperfeiçoar em Agile, entender das métricas, é que com isso eles vão melhorar a forma como eles fazem as estimativas, eles vão entender a própria performance e vão fazer menos hora extra. Sim, ponto. Isso aí, para mim, é o maior argumento para incentivar o pessoal a se especializar e entender das métricas do processo. Cara, se você não consegue medir, você não consegue controlar. Se você não está controlando, você está perdido. Não lembro o Deming como é que ele falou isso lá atrás, a frase bonitinha dele, mas você precisa medir se a tua hipótese fez sentido ou não. Como é que você sabe que você melhorou se você não está medindo nada? Você se baseia em quê? Sabe? Pode ser palitinho de dente, mas é uma métrica. Você tem que se basear em alguma coisa para você saber se você melhorou ou se você piorou. Você queria melhorar em relação ao quê? É muito engraçado assim, porque para minha cabeça acho que você tem que melhorar em relação a alguma coisa, então você tem que medir isso, assim. Eu não consigo entender a dor. O Leandro Cipriano levantou a mão, pode passar para o próximo? Sim. Leandro Cipriano? Essa pergunta foi até eu que fiz. A ideia mais dela é, tipo, como que eu conheço, eu estudo, eu sei a importância da métrica, concordo plenamente com o outro Leandro, meu xará, mas como que para as pessoas que estão começando agora, ou estão no nível de Scrum, de ter mais atenção nos ritos, os ritos são mais importantes, tá ainda na curva de aprendizagem, se conhecendo dentro do Agile, como que para essas pessoas eu já posso influenciar de certa forma e falar, putz, é interessante, é legal, mas você está medindo a taxa, o seu throughput, você está conseguindo medir? Pergunta, mas o que é?
Então, a minha pergunta é mais assim, putz, como que eu consigo mostrar para o time ágil que é importante medir tudo para você saber se você está no ponto A e foi para o ponto B e qual que foi esse caminho, o que, que você consegue tirar de métrica para você continuar na melhoria contínua. A próxima pessoa que levantou a mão foi o Diego. Natália, só, como é que é Hashiru? Como é que é o nome lá? O que você fala? Que começa fazendo, copiando? Churrari, isso, é. Ah, churrari? Churrari, vai cair na discussão do churrari. Acho que não, viu, Leandro? Mas vamos ver. Diego, você quer falar alguma coisa? O Alisson, dá risada. Quero sim. Eu acho que a pergunta do Leandro já tem um pedaço da resposta, né? Melhoria contínua. Acho que quando você fala em utilizar a métrica, é uma forma de você apresentar para o time, mostrar tem uma evidência de uma futura melhoria contínua para o time. Não só capturar dado em retrospectiva. Eu acho que você tira muito insumo de métrica para você apresentar para o time, para você até tomar uma decisão lá na frente e você não tem que tomar uma decisão muito rápida, você tem uma decisão devagar e experimentando. Então, acho que um pouquinho da pergunta já tem na resposta, que é as duas palavrinhas ali, melhoria contínua. Então, acho que tá bem alinhado a isso, viu, Leandro? Acho que vale a pena refletir um pouco sobre isso. Eu acho que essa questão, primeiro, como você falou, se o time está começando, ele não sabe o que é throughput, você perguntar para ele, isso já não faz sentido, né? Então, o que você falou a gente quer saber se foi do ponto A para o ponto B com sucesso. Eu acho que você perguntar isso para ele já provoca. E eu gosto muito de eu não chegar com nenhuma métrica, o time define as suas métricas. Então, é justamente isso, né? O que a gente está fazendo, por que a gente está fazendo, como que a gente sabe que fez com sucesso. E aí eles mesmos responderem o que a gente precisaria medir, por que a gente mediu. Eu acho que envolver eles no processo faz toda a diferença. Aí eu não sei, Leandro, você entra nessa questão de churrari, que seria de tipo eles fazerem por repetição, porque eu acho que a pergunta dele foi o seguinte: o time está mais preocupado em seguir ali os artefatos, os rituais do Scrum, do que com a qualidade da entrega, com o valor que vai ser entregue, entendeu? Com melhorar esse processo. Eu acho que a Dora ali, ela vai mais nessa linha. O time está simplesmente copiando as 17, está fazendo o que está escrito nas 17 páginas lá e está achando que isso é suficiente, entendeu? Eles nem sequer pensam em melhoria contínua. Acho que a pergunta foi mais nessa linha. Faz sentido, Leandro? Você quer acrescentar? Eu acho que ela cabe das duas linhas. Eu acho que eu coloquei um pouco da resposta também, concordo plenamente com o Diego. Eu um facilitador aqui. E mediação, né? Fazer o curso CNV depois. Então, eu acho que cabe também desses dois cenários. Eu acho que cabe, tipo, como eu ensinar para alguém que está nas 17 páginas lá, uma vírgula, eu já puxo o time de volta para vírgula, se deu time box já sai mandando todo mundo embora da sala. Como que eu mostro para eles, putz, beleza, chegou nesse nível, o time já está dentro de 17 páginas, beleza, agora é hora de destruir isso e evoluir e ir para um outro patamar. Como que eu mostro para ele que tem um horizonte que a gente pode ter 18 páginas. O que não está dando certo nas 17 páginas? Eu acho que esse é o questionário, essa é a pergunta para levar para o time, entendeu? Faz sentido fazer daily todo dia? Faz sentido fazer isso uma vez por semana? Faz sentido a gente fazer sprint de 2 semanas? Ou vale a pena a gente fazer de uma semana? Sei lá, começar a discutir o que está escrito ali dentro do que está acontecendo para ver se existem dores ali, provocar dores e provocar ideias ali. O que a gente pode fazer diferente, mesmo que a gente vá quebrar o que está escrito nas 17 páginas, eu acho. É começar a trazer esse conceito de melhoria contínua para dentro, entendeu? Pessoal, já deu tempo. Alisson, eu vi que você tinha aberto um negócio de ideias, a gente vai fazer a retro aí pelo slide, você quer falar? Beleza, manda bala. Beleza, pessoal, vou arquivar as perguntas aqui todas, foi bem bacana. Tem 2 coisinhas novas
né, que eu acabei de colocar aqui no slide para a gente interagir. Tá? A primeira delas é justamente, deixa eu colocar, a nossa retro. Tá? Então, lá no slide também tem uma parte de polls, ou de pesquisa, tá? Em que você vai lá e vai clicar. Não é identificado aqui, tá? Olha lá, 100% muito bom. Então, se todo mundo puder entrar lá e clicar, a gente consegue fazer uma avaliação aí de como é que foi, o que vocês acharam. A gente tem 7 respostas e 49 pessoas. Vamos lá. Pessoal, se vocês quiserem comentar também, queria falar também. Aliás, deixa eu ver se eu não estou no mudo, não, né? Queria agradecer a participação de todos, principalmente do Rafa, que está aí como nosso convidado, e pedir desculpa por qualquer coisa, porque foi a primeira vez que a gente fez o evento nesse formato, com esse número de pessoas, principalmente para o Leandro, que não estava conseguindo levantar a mão porque estava como host, eu sei como é. Nas vezes que eu fiquei, eu também não conseguia. Então, pessoal, quem eu cortei ou qualquer coisa, foi na intenção da gente poder colocar a ordem de quem tinha levantado a mão, de falar. Então, qualquer coisa, me desculpem. E a gente está aberto a feedbacks, sugestões de vocês para como a gente pode melhorar nas próximas. Inclusive, já teve um feedback do timer na tela, eu já falei com o Alisson, e aí a próxima vez a gente já pode ver isso. Ok. Bom, tem gente votando aí. Nós temos mais 2 perguntas aqui para colocar na nossa retro. Né? Então, assim que o pessoal votar, eu passo para a próxima. Todo mundo está votando. A gente tem 21 votos agora, 22. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Ok. Vamos para a próxima. Tá em box, né? Tá em box. Essa é uma pergunta aberta, tá? Texto. Né? O que nós podemos melhorar no formato, na plataforma, nos assuntos, convidado, né? Não sei. Então, para vocês poderem escrever aí, né, o que a gente pode melhorar. Tá? É tranquilo também, não é identificado, tá? Só para a gente conseguir receber os feedbacks de vocês. Como a Natália falou, é a primeira vez nesse formato. Vamos. A primeira vez nesse formato, né? A gente queria saber o que acontece, né? Se foi legal, não foi, o que dá para fazer diferente. Ah, legal. Nas últimas vezes a gente colocou referência de livros, artigos no próprio chat e depois a gente postou no Meetup. Então, pessoal, a galera que está colocando aí e que tiver, né, alguma referência, coloca no chat que depois a gente posta para todo mundo. Teve alguma coisa de OKR, alguns links ali, algumas referências que já foram ali. Legal. Legal. Você quer ir dando os anúncios enquanto o pessoal escreve, Nath? Que aqui, para deixar o tempo do pessoal escrevendo. Tranquilo. Posso compartilhar minha tela? Claro. Que bom que vocês gostaram do Fishbowl, porque é a primeira vez que eu faço e é a primeira vez que eu faço remoto. Então, a pessoa que colocou ali, muito obrigada. Deixa eu compartilhar aqui. Pessoal, próximos eventos. O primeiro deles, tá? É o Camburger. Vocês estão vendo a minha tela? Sim.
Legal. Então, agradecer muito o Alisson, que está na frente da organização desse evento. Ele vai ser o primeiro de Campinas e não tem nem o que falar, né? Eu estou muito feliz. Camburger, achei o nome fantástico, achei a arte do evento fantástico. Então, muito obrigada, Alisson. A gente vai fazer também um formato aberto para discussão. A gente vai ter uma talk, uma flash talk, né, do Milton, falando um pouquinho sobre dos princípios das práticas, para quem quer começar. Então, a nossa intenção é que quem está começando nunca usou, possa participar e ganhar alguns insights aí, e depois a gente partir também para um papo aberto entre todos os participantes sobre os conhecimentos e como aprofundar no tema. A gente também quer que esse evento seja mensal, certo, Alisson? O Alisson, ele tá indo em todas as hamburguerias de Campinas para poder provar os melhores hambúrgueres e definir onde vão ser os próximos eventos. Tá difícil, gente, tá difícil. É a melhor desculpa de todas. E a ideia é que a gente vá falando sempre sobre um tópico, talvez seguindo o livro azul do David Anderson, talvez, não sei, a gente vai precisar também dos feedbacks de vocês para a gente poder definir isso melhor. Legal? Vai ser no... Fala aí, Alisson, quinta-feira, dia 27. Isso, quinta-feira, dia 27, lá... Quarta. É quarta? Desculpa, eu falei errado. 27, exato. Quinta é dia 28, é o Agile Beer. Você vai mostrar aí, talvez. Então, no Camburger, o Camburger vai ser no Thanks Burger, fica na Emílio Ribas, lá, a Rua do Hambúrguer, no Cambuí. Tá? É um local super bacana, tem uma estrutura bem legal. O Lucas, que é o dono lá, é um cara que ele criou um lanche para o programa da Rede Globo, que teve de concurso de hamburguerias e ganhou o primeiro lugar. Aí ele ganhou um food truck que agora virou essa hamburgueria lá, o Thanks Burger. A especialidade dos caras é Kobe no pão bola. Hambúrguer de Kobe, coisa de louco. Ele preparou um combo especial pra gente, tá? Então, tem um combo Camburger incluído aí. E, claro, a discussão um pouco mais voltada para Kanban, uma coisa que tem tido bastante procura. A expectativa é que seja bem legal. Encontrei hoje, inclusive, com o Lucas na hora do almoço, acertando os últimos detalhes. Eu estou tendo que comer muito hambúrguer para manter viva, né? Manter vivo esse evento. Ô, Nath, eu acho que é legal comentar isso, assim, né? Tanto a Agile Beer, quanto o Linkoff, o Encontro Remoto, são todos eventos que são abertos para se falar de tudo, né? Scrum, XP, para falar de Kanban e tudo mais. O Camburger já vai ser mais focado para quem quer conhecer, para quem quer crescer e se especializar aí no Kanban, né? Que é algo Legal. que vem crescendo e a gente estava sentindo falta, né? Sim, a gente tem um grupo muito forte, principalmente da IBM, que começou aí com esse uso do Kanban em massa, né, muito grande. Mas a gente tem sempre pessoas procurando a gente para se aprofundar sobre Lean. E no final, Kanban, né? Acho que é questão de entregas contínuas e coisas do tipo. Então, para quem tiver interesse, acho que é uma boa oportunidade. Obrigada por reforçar isso, Leandro. Posso passar para o próximo? Aí a gente tem... Gente, posso só fazer uma pergunta? Pode. Eu achei muito legal mesmo. Gostaria de participar de todos, de ir nesses eventos todos que parecem realmente vão ser muito legais, mas infelizmente eu moro fora, é impossível de eu comparecer. Então, na medida do possível, não sei como é que é, não precisa nem ter uma interação, né, em tempo real, mas se puder acontecer um stream para poder acompanhar, alguma coisa assim, que seria uma coisa bem legal. E eu conheço muitos brasileiros que estão morando fora também e teriam interesse de, nem que seja só assistir a conversa como espectador, entendeu? Para se beneficiar desse conhecimento que é gerado nesse encontro. Aí só deixando de sugestão aí. Legal. O Agile Beer, ele já é assim, né? Ele já é gravado hoje e tem o streaming pelo Facebook. O Linkoff, como ele é muito aberto, né, a gente tem grupos espalhados, e a ideia do Camburger ser assim, a gente ainda está estudando se vai ter como fazer, mas a gente mantém vocês informados se tiver. Legal? Obrigada pela sugestão.
Dia 28, então, aconteceu, às vezes acontece, tá, pessoal? A gente tenta não fazer os eventos um seguido do outro, mas às vezes acontece porque o Agile Beer, ele fecha sempre parceria com empresas e às vezes fica um pouco dependente da data deles também, e acho que o Camburger também vai ser assim, por a gente fazer em hamburguerias. Então a gente, né, pede a paciência de vocês que às vezes vai acontecer isso. Vai ter um evento no dia 27 e outro no dia 28. Então, preparem o estômago, já comecem a dieta para vocês poderem aproveitar. O 7º Agile Beers, quer falar um pouquinho, Leandro? Pessoal, rapidinho, posso só falar uma coisinha? Claro. O nosso evento é o Agile Beer Campinas e região, né? Mas assim, por exemplo, eu trabalho em São Paulo, moro em Jundiaí, então de repente a logística para eu participar à noite é muito ruim, né? Eu acho que, sei lá, de repente intercalar alguns eventos aí nas regiões mais próximas, né? Fora de Campinas, por exemplo, Jundiaí é uma boa sugestão. Então, coisa que eu não vejo, né? Falando Então, o pessoal falou de fora do Brasil e tudo mais. O Linkoff e o Agile Beer são eventos que não foi inventado por nós aqui em Campinas, tá? O Agile Beer acontece numa série de cidades, inclusive em São Paulo. O Linkoff também acontece em São Paulo, também acontece em outros lugares. O Agile Beer especificamente nasceu no Rio e hoje ele acontece em algumas cidades da Europa, além do Brasil, e teve a primeira edição em Singapura esse mês. Todos os brasileiros que levaram o evento para outros locais, tá? A gente vai, só para acrescentar, a gente aqui no evento, né, nesse encontro nosso, a gente vai sempre priorizar falar sobre os eventos que são no interior. Mas, como o Leandro falou, né, tem Linkoff e Agile Beer em São Paulo, e a gente vai ter um Linkoff em Jundiaí também, a gente já vai falar dele. Por isso que eu tô falando, é mais para frisar a gente aqui do interior. Legal. Isso, legal. Tem muita demanda para fazer em outras cidades aqui da região, tá? É só uma questão de logística, como é que a gente organiza isso? Todo mundo trabalha, então é complicado às vezes sair aqui de Campinas 7 horas da noite, correr e fazer um evento em outro local e tudo mais. É um pouco essa dor, mas tem bastante demanda, de alguma forma a gente precisa tentar resolver. O remoto, uma ideia brilhante da Natália aí para tentar resolver um pouco esse problema, tá? E tem funcionado muito bem. Aí já teve gente de Portugal, já teve gente de Belo Horizonte, de outros locais acontecendo. Mas eu acho que vale a pena procurar onde vocês estão, o Agile Beer, e procurar o Linkoff. Perguntaram ali que não acharam o evento de Kanban, o Camburger. O Camburger está dentro do Agile Campinas, tá? Você procura no Meetup lá, Agile Campinas. No Agile Campinas você vai encontrar o remoto, você vai encontrar o Linkoff e você vai encontrar o Camburger. Rola pro topo ali, Nath, só para ver que tá no Meetup ali Isso, tá nesse Meetup aí, ó, Agile Campinas região. O Agile Beer, você procura por Agile Beer Campinas, para achar o nosso aqui, mas se você procurar por Agile Beer, você vai achar vários, porque ele acontece numa série de cidades aí. Bom, o Agile Beer vai ser agora dia 28, vai acontecer no Espaço do Castelo ali da Assertiva. Estamos com patrocínio da Ambev, estou bastante orgulhoso aí que a gente conseguiu esse patrocínio. E então vai ter comes e bebes. No evento vai ter uma palestra sobre Management 3.0 e depois a gente faz uma dinâmica que é igual a do Linkoff, tá? A gente só chama lá ela de Lean Beer, mas é a mesma dinâmica. Então é uma dinâmica para fazer essa troca de conhecimentos, muito parecida com o que a gente fez aqui agora. A dinâmica, ela tem o mesmo princípio, a palestra de Management 3, tomando uma cerveja, comendo uns petiscos, e é isso aí. Legal, valeu. Bom, além desses eventos, aí eu vou passar rapidamente, para a gente também tomar muito tempo de vocês. Vai ter o Linkoff presencial ainda em Campinas, dia 9/3, que vai ser no Castelo, tá? O de Jundiaí, ele ficou para abril, né, gente? É a Rafa Sampaio que tá puxando. Vai ser na empresa onde ela trabalha hoje, e a gente tem tentado realmente, como o Leandro falou, né, aumentar o número de facilitadores dos nossos eventos para que, né, se você estiver morando em Jundiaí ou onde você estiver, se você conhecer algum lugar
que dá para fazer e você acha que tem interesse, a gente faz uma pesquisa, vê na região e tenta levar, mas a gente precisa ter facilitadores, acho que nas cidades, né? No caso do Agile Bear, a primeira vez que você vai fazer, sempre precisa ter alguém do Agile Bear, mas no caso do Linkoff já é mais aberto, a gente não tem muito processo hoje, né? Então, assim, você tem interesse em levar para sua cidade, vamos trocar uma ideia, vamos conversar. Se alguém conseguir estar lá no dia, lógico, a gente vai fazendo. De Jundiaí eu vou estar lá, porque eu também moro em Jundiaí. Então, a gente está fazendo assim. E até aproveitar que a gente fez um link-off ontem no evento de DevTest, né? Quer dizer, é a mesma história aí do DevCamp, né? A gente está levando o link-off para apoiar outros eventos. Isso. A gente vai ter aqui no interior Agile Day, que vai ser dia 23 de março já, e o DevCamp que tá longe, mas eu tô mantendo aqui pra gente não perder de vista, porque vai ter link-off lá, a gente vai estar lá facilitando. Beleza, pessoal? Eventos gerais, Trem de São Paulo, TDC Floripa, eu vou estar lá em Floripa falando sobre OKRs com a Mariana Graff, se alguém quiser trocar uma ideia depois. Agile Brasil BH, espero estar lá também. E mais para o final do ano sempre tem o link Kanban Brasil, para quem participar aí do Camburger e se interessar mais pelo tema, quiser participar também. Finalizando, para quem quiser encontrar a gente está no LinkedIn, Twitter, no Instagram, como Agile Campinas, bem facinho de encontrar. O Agile Beer, só que é separado, porque a gente é parceiro, né? Hoje não é um evento dentro do Agile Campinas. E as comunidades, a gente está no Facebook, no Slack da Agilidade, tem um canal de Agile Campinas lá, e a gente tem também o WhatsApp. Então, aonde vocês quiserem trocar ideia e conversar, vocês podem procurar a gente. É isso que eu queria mostrar para você. Alisson, você quer fechar ali o feedback? Sim, eu volto aqui para fechar. Só um segundo, cadê você? Outro remoto. Perdi. Ideias, votar. Por que sumiu? Tá aqui, tô na tela errada. Beleza. Lá. A gente já tem bastante respostas. Obrigado. E vamos passar para a última, então. A última, gente, bem simples, uma palavra, tá? A ideia é fazer um word cloud aí. Uma palavra para descrever o que foi o evento de hoje. Tá? Ó. Gostei dessa. O evento de hoje em uma palavra. No estimates. No estimates. Cadê o Júlio? O Júlio acho que não tá aqui hoje. E quem já foi colocando suas palavrinhas no word cloud, eu abri a parte de ideias, tá? Que não tinha, que estava dando erro, agora tem. Então, lá na parte de ideias, o tópico é ideias para os próximos encontros. Então, se vocês quiserem sugerir outras ideias para a gente fazer, por favor, só coloquem lá em ideias e a gente vai colocar o nosso pipeline aí para debater. Legal. E a gente abre também pro Rafa, para ele também falar as palavras aí de encerramento dele como nosso convidado. Se você quiser, tá? Poxa, que chique, que chique. Só uma curiosidade, aquele evento Agile Day é o evento de Bauru? Ah, não. Você Não. fala... Qual que você fala? Um que passou Agile Day interior. Ah... Não, ele vai ser em... E agora? Eu acho que colocaram o link aí. Ai, deixa eu pegar. Isso, é de Agile Interior. Mas esse aí é a pergunta dele, tá como o NIP Bauru lá, por isso que acho que ele ficou com dúvida. É o evento de Bauru, ele é lá em Bauru. Para quem tiver interesse, assim, eu recomendo fortemente, eu, né, como um bom bauruense, que gosta de Bauru e tudo mais, quem tiver a oportunidade de ir no evento, enfim, o Rafael e o pessoal que está organizando o evento lá, vai ser muito sucesso.
Hashtag fica a dica. Eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo, assim, acho que o nível de discussões, os assuntos, as perguntas, o modelo, a moderação, toda a logística, toda a organização, assim, foi muito boa. Eu, assim, aprendi bastante com todas as trocas que a gente teve aqui. Agradeço o convite, né, de todo mundo que está organizando. Eu acho que, de fato, a gente cria esse senso de comunidade quando a gente consegue participar, quando a gente consegue escutar, quando a gente consegue debater. E eu acho que, no fundo, todo mundo está interessado em fazer produto e software de qualidade, que as pessoas usem e que tenha impacto na vida das pessoas, um impacto positivo na vida das pessoas. Então, assim, isso me motiva bastante e agradeço demais o convite de todo mundo aí e todos os debates que rolaram. Mostra o livro, fala onde conta. Pô, beleza, então vamos lá, né? Já vamos fazer hashtag momento jabá. Para quem tiver interessado em saber um pouquinho mais sobre métricas, aí olhando um pouquinho mais para esse lado de eficiência, mas tem um pouquinho de eficácia também dentro, tem um livro chamado Métricas Ágeis, que é de um cara bem gente boa, chamado Rafael Albino. Vocês encontram esse livro na Casa do Código, então, dando aquele Google amigo, Métricas Ágeis, livro, é muito provável que vocês encontrem como o primeiro resultado um livro que eu publiquei em 2017. Eu vi que algumas pessoas comentaram um pouco sobre modelos de planilhas e coisas do tipo. Como eu acho que eu não comentei, mas eu trabalho na plataforma Tech, e dentro do blog da plataforma Tech nós temos uma série de posts. Agora a gente lançou recentemente um podcast, então a gente tem bastante conteúdo, inclusive planilhas, modelinhos para conseguir analisar e coletar métricas aí. Então, quem tiver interesse, é só acessar lá blog.plataformatech.com.br, que vai ter bastante conteúdo lá para falar sobre esse assunto de métricas. Legal, pessoal. Obrigada, Albino. Valeu. Ô, Nath, eu posso só dar acrescentar que eu meio que caí de gaiata aqui, porque quando vocês divulgaram lá no grupo do WhatsApp o evento aqui, eu não consegui vaga, porque fiquei em espera, enfim. E aí hoje, lá no grupo o pessoal falou, olha, estamos começando e tinha vaga, então só dá o toque para vocês quando forem começar os encontros, dá um toque no grupo, que daí o pessoal tenta entrar, porque às vezes o pessoal confirma e não entra, né? Ah, pode deixar, obrigada. Valeu pelo toque. Felizmente. Né? Legal, pessoal, é isso. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Legal, valeu, pessoal. Experiência fantástica. Muito, muito, muito obrigada. Espero ver vocês de novo nos próximos encontros. Até mais.